A missão ID Pregar Grace agradece por você estar assistindo esse vídeo. E nós queremos falar: o mundo jaz no maligno. Você vai entender esta palavra. Mas antes de mais nada, me ajude a crescer esse canal, né? Ele está crescendo aos pouquinhos, mas está crescendo, né? O mais importante é edificar vidas para Deus. Se você não é inscrito, você aperta lá o inscrito, né? Você vai ficar inscrito, ali está em vermelho, vai ficar preto. Depois você aperta o sininho, aí ele vai subir, vai estar assim, todos. Você clica em todos. Toda vez que tiver um novo vídeo, você será notificado. E também você pode me ajudar dando o like, o joinha. Isso aí ajuda bastante também a divulgar o vídeo. E também divulgue nos seus grupos de WhatsApp. Vamos edificar vidas para Deus. Eu queria pedir para você hoje, que quer me ajudar em missão. Você às vezes faz muito tempo que não dá uma oferta para a obra de Deus. Me ajude aí, na descrição do canal tem a nossa conta de missão e também tem o Pix. Você pode fazer uma transferência, o valor que Deus tocar no seu coração. Nós estamos realmente empenhados em fazer esta obra e realmente ganhar muitas vidas para o reino dos céus, né? E lá no Facebook e no Instagram tem a nossa página de missão. Você vai assistir ali nossos vídeos, nossas fotos, em frente às estações do trem e do metrô. Amém? Se torne um dos nossos seguidores. Quando nós falamos o mundo jaz no maligno, nós começamos a observar muitas coisas. Eu fiquei extremamente horrorizado ao ver uma criança, né, agora há pouco tempo, sendo tratado como um animal. Colocar aquela criança dentro de um barril e ali aquela criança não tinha liberdade para brincar, não tinha liberdade para estar dentro da sua casa, mesmo sendo uma casa boa, mesmo ali estando realmente a família, eles trataram aquela criança daquela maneira, cuidando dela dentro de um tambor. Que absurdo é esse, né? Nós vemos que as pessoas são totalmente envolvidas por uma malignidade tão grande que não tem amor nem pelos próprios filhos. Eu, por exemplo, como pai, eu amo minhas filhas de paixão, eu tenho grande preocupação para vê-las bem, para que elas possam ser felizes da melhor maneira possível. Mas às vezes nós vemos realmente essa situação que realmente deixou muitas pessoas horrorizadas. Até a polícia, quando foi chamada após uma denúncia, prendeu todas aqueles familiares, porque trataram aquela criança que estava realmente sendo tratada como um animal. Aí nós vemos outra situação de um moço que concretou o seu próprio pai, né? Fez um concreto do seu pai lá embaixo, como se estivesse num calabouço. A polícia, para tirá-lo dali, teve que quebrar aquela laje para tirar aquele senhor velhinho, sendo tratado também como objeto. Então as pessoas estão cada vez pior. As pessoas só pensam em si mesmo, naquilo que ele pode se beneficiar. Não teve amor pelo pai, não teve amor pelo filho, e vive numa situação terrível. Aí o inimigo realmente fazendo do ser humano um instrumento de iniquidade. Eu estava lembrando, meu pai contava a sua história de infância. Meu pai, ele vivia com a sua mãe. O pai do meu pai, ele tirou a sua própria vida, né? Cometeu suicídio. E meu pai foi morar com seu avô num tipo de um sítio. E ali o avô do meu pai era português, né? Uma das minhas descendências portuguesa, e por parte da minha mãe hungaresa, né? Minha mãe era filho de húngaros. Então eu me lembrei de que ele vivia ali no sítio do seu avô, e quando ele começou a morar, o avô não ligava muito para ele. Mas um dia o avô do meu pai estava deitado numa rede, dormindo, e o tempo fechou, mudou, ia vindo uma tempestade. E ele viu aquilo, ele veio correndo, falou: vô, olha que chuva. Aí o português acordou, viu a grandeza daquela atitude do meu pai e começou a cuidar dele como se fosse filho. Teve um amor muito grande pelo meu pai. Aí meu pai estava ali vivendo feliz com o seu avô, mas chega um dia, a minha avó resolveu ir embora. Falou: vamos embora para São Paulo. Aí saiu lá do interior de São Paulo, onde eles moravam, onde meu pai era feliz, e veio para São Paulo.
Quando chegou aqui, ela tinha que trabalhar para sustentar a casa. E o que ela fez? Ela colocou meu pai junto com alguns parentes. E esses parentes, mesmo ela pagando para eles cuidarem do menino, meu pai começou a ser tratado de uma forma muito terrível. Eles davam para ele somente uma sopa de polenta. Meu pai não aguentava mais tomar essa sopa de polenta. E eles comiam e bebiam coisas boas, comiam carne, comiam frutas, tinham ali seu alimento, mas ele somente aquela sopa de fubá. Meu pai não suportava mais, sentindo saudade do tempo em que ele morava com o meu avô, com o seu avô, né, que era meu bisavô. Aí um dia, você vê como Deus é maravilhoso, né? Assim como Deus olhou para a vida daquele menino, porque essa denúncia que teve desse menino que estava preso neste barril, nesse tambor, foi Deus que olhou para a situação daquele menino que já não tinha mais esperança, que já não tinha mais vontade de repente de viver, porque eu estou vivendo uma situação tão terrível como essa, porque estou sendo tratado desta maneira pela minha família. Mas Deus levantou vizinhos que denunciaram para que aquele menino saísse daquele lugar. E outra coisa, quando meu pai estava lá sofrendo desta forma, ele não sabia mais o que fazer, mas ele tinha um tio que eles chamavam ele de paizinho, né? Esse tio, ele era muito querido na família. Aí ele resolveu um dia visitar e chamou meu pai para conversar. Aí ele perguntou, meu pai chamava Horácio, né? Aí disse: Horácio, como é que você tá? Como é que você tá passando? Ele falou: ah, tio, eu não aguento mais. Ele falou: o que aconteceu? Ah, tio, eles só me dão polenta, sopa de polenta, sopa aguada, eu não aguento mais comer isso. E aí ele pegou e falou: nossa, eles estão tratando você desta forma? Aí o que ele fez? Ele falou: vou resolver seu problema. Entrou na casa, eles chamaram e disse assim: vamos, não se lembra se foi almoço ou jantar, eles: vamos comer. E aquela mesa cheia de bifes, né, cheia de boas comidas. Aí eles disseram assim: venha comer conosco. Sabe o que ele respondeu? Eu não como porcaria. Ele falou: nossa, você está nos ofendendo falando isso. Ele falou: é o que vocês têm feito com o Horácio. Vocês têm tratado o menino pior do que animal. Vocês têm dado para ele polenta, sopas aguadas. O menino está desnutrido, passando mal. A mãe dele tem ajudado aqui. Vocês não estão fazendo nada. A partir de hoje ele vai morar comigo. Foi o que ele fez. Pegou meu pai e levou para a casa dele. Então, meu pai cresceu com esse tio dele que era chamado de paizinho, e realmente a vida dele mudou. Porque Deus olhou para a vida dele, né? É difícil eu, como pai, ver uma situação que passou aquele garoto, ou como passou meu próprio pai com seus familiares que tratavam ele de qualquer maneira. As crianças têm que ser tratadas com amor, não importa se sejam nossos filhos ou não sejam. Mas principalmente quando sejam nossos filhos, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos amá-los. Não vamos deixar que essa malignidade tome conta da nossa vida, não vamos ser pessoas insensíveis, pessoas que só pensam no próprio umbigo, porque uma coisa é certa: o dia que nós partirmos dessa terra, ninguém leva nada, tudo fica aqui. Você vai levar a sua alma para onde? Você vai estar igual aquele homem que Jesus contou a parábola, que ele disse assim, que o homem plantou, aumentou os seus campos, aumentou os seus celeiros, e teve uma grande produção e encheu os seus celeiros abarrotados de tanto alimento. Aí ele disse: agora descansa minha alma. Aí a palavra do Senhor veio para ele naquele dia: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que guardaste para quem será? Não adianta guardarmos tantos tesouros, não adianta queremos ter os melhores coisas e vermos o nosso próximo padecendo. E vendo uma criança passando necessidade, abandonar os filhos, como muitos fazem. Muitas pessoas se divorciam e abandonam seus filhos, deixam com a mulher, como se a mulher tivesse realmente somente a responsabilidade de criar os seus próprios filhos, ou daqueles que têm os seus filhos e tratam eles como nada, ou aqueles que têm aqueles crianças que não são seus filhos e também são tratados como animais. Olha, Deus olha lá do céu e Ele vê toda essa situação. Deus olha o que estamos fazendo de bom e de mal. Você vê que Deus manda o sol que está brilhando. Deus manda o sol para os bons e para os maus, mas Ele olha
pelos seus filhos, assim como Ele olha até o clamor dos pássaros, que Ele sustenta, que Ele alimenta todos os dias. Ele olha para o clamor daquele que está passando uma necessidade terrível. Jesus jamais se esquecerá de você. Se hoje você está passando uma situação que alguém te desprezou, os seus filhos te abandonaram, querem te tratar como objeto, mas Jesus está olhando para você dizendo: eu te socorro, eu te sustento com a minha forte mão. Então, esse mundo jaz no maligno, mas nós, como filhos de Deus, nos levantamos contra toda essa malignidade em oração e também em ação, em nome de Jesus. Receba no teu espírito. Amém.